Você acha que tá sempre faltando alguma coisa. Tu pode ter um relacionamento legal, amigos, família, um círculo de amizades, mas o sentimento profundo é que sempre tá faltando alguma coisa. Você sente que não recebe o carinho suficiente, que ninguém te entende de verdade e no fundo, mesmo que as pessoas estejam contigo, tu se sente um pouco sozinho o tempo inteiro. E eu vou te dizer o porquê. Não é que as pessoas são ruins, que elas são mau caráter, que elas não valem nada, que ninguém presta. É que na verdade tu tem um esquema profundo que faz tu se familiarizar com a escassez emocional. Esse esquema se chama privação emocional. E nesse vídeo a gente vai ver como que ele funciona, os perfis de quem tem privação emocional e o que fazer para mudar isso. Eu tenho certeza que tudo aqui que tu vai ver, apesar de tu se identificar, vai vir com muita novidade, com muitas coisas que tu não tinha percebido, muitos pontos cegos. E se tu não perceber como que ele funciona, tu vai passar a vida inteira pedindo amor para quem não consegue dar. Mas eu vou te falar uma coisa sincera e honesta. Se tu praticar o que tá aqui, se tu realmente quiser fazer diferente com todas as instruções que a gente vai receber aqui, com certeza a gente vai mudar as tuas relações. E a forma como tu se coloca no relacionamento, numa relação até de amizade. E olha que coisa impactante. Você, quando tem um esquema de privação emocional, você foi treinado a aceitar menos do que precisa. Ninguém nasce sentindo que não merece amor, a gente aprende isso. Imagina um bebê chorando, precisando de cuidados, precisando de cuidado emocional e não recebendo isso. Porque o bebê ele precisa não só de carinho, de afeto, de segurança, ele precisa de segurança emocional, ele precisa de apoio, de segurança emocional. Essa presença paterna dos pais ou cuidadores é extremamente importante. E o que geralmente acontece com quem tem privação emocional? Teve pais que eram muito ocupados, pais ausentes. Quando recebia alguma atenção era de um jeito frio, um jeito distante, sem um real envolvimento. E até as demonstrações de afeto, elas não eram bem validadas, elas não eram reforçadas e muito pelo contrário. Elas eram punidas ou criticadas. E no final da história, o que esse bebê acaba aprendendo? Que ninguém está realmente ali para ele. E agora corta para a realidade atual. Se tu cresceu com esse aprendizado, ele vai continuar te guiando, fazendo com que tu acredite que é certo te relacionar dessa maneira, sentindo esse tipo de sensação de escassez emocional nas relações e, obviamente, tu aprendeu a lidar com elas de uma forma que a gente vai ver juntos, que faz com que vai se repetindo esse padrão ao longo da tua história. A pessoa até ela pode dizer que ela quer um amor, que ela quer se apaixonar, que ela quer uma relação intensa, uma pessoa entregue, uma pessoa de verdade, uma pessoa coração. Mas na prática, quando essa pessoa aparece, o que a pessoa diz? Que não tem química, que a pessoa é isso, que a pessoa é assado, que não rolou, que a pessoa é muito... ela é muito ansiosa, ela é muito intensa, ela não gosta dessas pessoas. Por quê? Porque esse acolhimento emocional não é familiar. O que é familiar é a escassez emocional. Então, aquela pessoa, a pessoa que vai ser validada por quem tem privação emocional, é uma pessoa que desconsidera as emoções do outro. E eu não tô falando uma pessoa fria, distante. Não, eu tô falando uma pessoa que desconsidera emocionalmente a outra pessoa, que não valoriza, que não é preocupada com os sentimentos dela. Por isso que quando a pessoa ela recebe pouco, quando ela é ignorada, quando as emoções dela são ignoradas, ela acha que é certo. Ela acha que é o amor da vida dela. Porque para o cérebro, o amor sempre foi sinônimo de escassez. E é por isso que essa pessoa vai seguir escolhendo parceiros que não a priorizam emocionalmente. Então vamos entender como é que é esse ciclo da privação emocional, entendendo esses 3 perfis de pessoas que têm um esquema de privação emocional. E vamos para o primeiro, que é o viciado no distante. A pessoa diz que quer amor, a pessoa diz que quer relacionamento, mas ela se atrai pela pessoa distante, pela pessoa indisponível, pela pessoa que mora longe, pela pessoa que não tem condições de ser constante nem dar suporte emocional. Ela quer aquela pessoa que é ocupada, aquela pessoa que não consegue nem conversar, que ela não se abre emocionalmente, que ela é fechada, que ela não dá elogios, ou que ela dá elogios, mas é um elogio com uma crítica depois. No final da história, ela tá aceitando migalhas, mas ela não percebe isso. Mas no fundo ela sofre, no fundo ela reclama, no fundo ela está em sofrimento, mas ela continua, ela fica e ela não reage. E por que tudo isso? Porque o cérebro aprendeu que isso era o certo, que isso era o familiar, que isso era o confortável. E aí você vai repetindo aquele padrão de novo, de novo e de novo.
Então a gente vai para o nosso segundo perfil, é aquele que não pede nada. Ele até quer amor, ele acha legal, ele acha importante, mas ele não pede. Ele não quer porque ele acha inadmissível pedir, cobrar, ele acha horrível, acha que isso não é certo. Então ele não pede nada, mas no final da história ele fica magoado, fica ressentido, fica tendo um monte de pensamentos ruins do parceiro, mas não pede, não reage, não fala nada, quer que o outro tenha uma bola de cristal e quer ficar preso naquele amor incondicional dos pais que se supria de tudo sem a pessoa precisar pensar. E olha o que mora atrás, a crença que mora atrás. Eu não peço amor porque eu acho que pedir amor, pedir afeto é errado. Porque desde lá da infância eu não pedi. Eu fiquei na minha, eu não recebia esse afeto. Então eu entendi que eu não preciso pedir e que eu nem vou pedir. E que, na verdade, se as pessoas não me dão esse afeto que eu espero, que eu tenho essa expectativa, eu vou me magoar, eu vou me ressentir, porque eu vou acreditar que realmente ninguém tem condições de me entender, de me amar, de ser um parceiro ideal. Porque se nós formos pensar, eu não tenho como saber o que meu parceiro precisa, porque eu não participei da infância dele, eu não sei das necessidades, muito menos dos pensamentos que ele tem, muito menos as idealizações de relacionamento que ele teve. Se ele não me fala nada, eu tô te colocando na outra pessoa. A gente tava falando da pessoa que pede, eu tô colocando a pessoa que é cobrada inconscientemente ali, porque não é ser comentado, né? Mas essa pessoa que tá sendo cobrada, ela não tem como saber o que tu espera. Porque te coloca no lugar dessa pessoa. Ela não tem como saber. E nem tu tem como saber. Às vezes essa pessoa também espera algo de ti que tu não dá. Só que tu dá outras coisas, que tu acha que isso é super essencial, mas para ela não é tanto. Por isso essa comunicação é importante. E sair desse lugar de não pedir nada é muito importante quando nós temos o esquema de privação emocional. Obviamente tem relacionamentos tóxicos que as pessoas se colocam, que a outra não tem condições de retribuir emocionalmente, não é disposta. Então essas pessoas não deveriam estar no nosso desejo ali, porque ela não tem condição emocional. E é isso, às vezes, que muitas pessoas ficam presas, de entender que aquela pessoa não tem condições de ter um relacionamento nesse momento, ela não está madura o suficiente para ter um relacionamento nesse momento, ela precisa aprender a conversar, a se comunicar, a mudar, a flexibilizar suas crenças. Um relacionamento é isso, nós temos que flexibilizar nossas crenças, ir mudando, se transformando numa pessoa melhor, para que a outra pessoa também tenha condições de conviver conosco. A convivência, ela é um desafio e a outra pessoa tem que estar disposta. E a gente vai para o nosso terceiro, que é a pessoa que se fecha para não se machucar. A pessoa ela não gosta de precisar dos outros. Ela já se acostumou a ser forte, a segurar tudo sozinho, a ser autossuficiente, a segurar a barra, achar que ela é mais forte que os outros. E na verdade ela morre de medo de depender emocionalmente de alguém, porque vai que ela dependa, ela se frustre e ela não consiga lidar com isso. Então ela não quer depender de ninguém, eu não quero pedir nada pra ninguém, eu não quero ser um peso, eu não quero cobrar, não quero nada. Eu não quero arriscar nada. Então isso é um mecanismo de defesa que a gente tem, mas que acaba nos afastando das relações verdadeiras, dos vínculos verdadeiros e nos aproxima de pessoas indisponíveis, ocupadas, fechadas emocionalmente, que não estão dispostas a mudar por nós. E por que tudo isso? Porque lá atrás já pedimos, já nos esforçamos e não ganhamos nada em troca lá na nossa infância. A interpretação foi essa, que a gente não ganhou nada em troca. Não valeu a pena cobrar, eu desisti, hoje eu nem quero passar esse risco e eu acabo tendo relacionamentos superficiais ou relacionamentos que eu tenho que me doar demais e a outra pessoa nada e pra mim tudo certo, eu sou forte, eu sou valente, eu sou tudo de resistente. No final das contas, eu me magoo, me frustro e etc. Então, como é que a gente pode sair disso? A gente vai ver 3 instruções para sair disso e depois um exercício prático. A primeira delas é parar de normalizar a falta de amor. Se alguém não te dá o que tu precisa, não é cuidadoso com as tuas emoções, não é cuidadoso com o que tu sente, isso não é normal. Isso não é normal dentro de um relacionamento ou de uma relação afetiva, nem que seja de amizade. Se a pessoa te faz sentir sozinho dentro de um relacionamento, isso também não é normal. Então, tu para de normalizar. Porque tu sabe como as pessoas normalizam isso? Achando que é o jeito da pessoa, que é o jeitinho dela de ser, mas assim não funciona um relacionamento. Assim não funciona uma parceria de longa duração, não tem como funcionar dessa forma.
Então isso é um sinal de que a gente está repetindo esse padrão, menosprezando a nossa dor, se importando muito com a dor do outro, até muito preocupado se a pessoa está bem, se a pessoa mudou, se a pessoa acordou de mau humor, preocupadíssimo. Mas quando é nós, a gente não se preocupa e nem se preocupa se o outro se preocupa. A segunda é aprender a pedir o que tu quer. E isso envolve uma coisa profunda, que é descobrir as nossas necessidades emocionais. As pessoas que têm privação emocional, às vezes elas não têm acesso às suas necessidades emocionais, elas têm até vergonha de achar que elas precisam de um bom dia, achar que elas precisam de uma ajuda com um familiar, de achar que elas precisam de alguma ajuda emocional para lidar com uma situação difícil. Elas acham isso muito horrível, mas a gente tem que aprender a descobrir as nossas necessidades emocionais e também aprender a pedir muito mais. Não é que tu vai se tornar uma pessoa pedinte o tempo inteiro, mas comunicar que tu gostaria mais de receber as mensagens, gostaria mais de um apoio, gostaria mais de falar sobre os sentimentos, mostrar como tu se sentiu em uma situação, abrir essa comunicação. E eu sei que quem tem privação emocional, isso é extremamente difícil. Falar um eu te amo às vezes é extremamente difícil mesmo. Só que se a gente não se abrir para pedir essas coisas, isso começa a se tornar impossível. No meu relacionamento atual, eu já tive que pedir umas 2 vezes no início para que a gente se desse bom dia, para que a gente se desse boa noite, para que a gente se falasse durante o dia, mandasse uma mensagenzinha legal. Eu tive que fazer isso porque eu tinha um esquema de privação emocional. Eu ainda tenho, porque a gente não deixa de ter, a gente tem habilidade para lidar com isso. Mas em algum momento de ativação emocional, essas crenças acabam voltando e a gente tem que usar os nossos recursos, as nossas habilidades para lidar com isso. Então eu tinha que pedir isso no início com muita dificuldade. Eu achava que eu deveria receber essas mensagens, mas eu tive que pedir, aconteceu e a pessoa se mostrou disponível para que isso acontecesse também. E coloca uma coisa na tua cabeça, as pessoas certas, elas vão querer te ouvir, elas vão ficar preocupadas contigo, elas vão querer saber como é que tu tá, vão querer mudar em relação a como você se relaciona. Elas vão ficar preocupadas se tu demonstrar alguma vulnerabilidade. Agora as erradas, elas vão embora e isso é ok. As erradas são que não estão no nosso momento, não estão na mesma página que nós. Essas são as erradas. Por isso que eu falo que algumas pessoas, elas não estão prontas para um relacionamento. Não é que elas são horríveis, que elas são sem caráteres e etc. Elas não estão prontas para um relacionamento. E elas estão ali vivendo uma dificuldade afetiva, uma ferida, um trauma e colocando no relacionamento sem vontade de mudar isso. Então, a gente tem que procurar as pessoas que estão mais abertas. E a nossa terceira instrução é parar de rejeitar quem te trata bem. Quando vier aquela coisa de a pessoa me trata super bem, super querida, mas não tem química, não bateu, não deu match, ou ela não me causa a mesma coisa que tal pessoa que muito provavelmente é uma pessoa que ignora e etc. Presta atenção nisso, porque a gente tem que se acostumar a receber, não é a receber mais do que dá, mas a receber. Porque é tão desconfortável receber que eu quero que ignorem. É uma coisa inconsciente, é um ciclo que se repete. Mas a gente tem que se acostumar a receber, nem que seja de uma pessoa que a gente ainda não tá sentindo nada. Mas se acostumar a receber é difícil no início, mas depois tu vai achar natural e tu vai achar difícil estar numa relação onde a pessoa é egoísta emocionalmente, ela não se preocupa contigo. Tu vai achar nada a ver, tu vai ver que é problema. Ah, meu Deus, tô entrando naquele ciclo, nem quero, por favor, distância. Então isso vai mudando conforme a gente vai experienciando receber esse afeto e se sentindo mais confortável. E vamos para o nosso exercício, que é tu pegar agora um papelzinho e anotar sim. Anotar é muito bom para que a gente consiga expor de forma clara as nossas ideias e não fique só na mente. E vai botar o que eu sempre quis receber na minha infância e eu não tive. Tu já se sentiu a pessoa mais importante na tua infância? Tu sentiu que as pessoas se preocupavam muito com o que era importante pra ti, com a tua comida favorita, com o que tu tinha vontade de fazer, com as vontades que tu gostaria, com as coisas que tu gostaria de ter? Tu sentiu isso? Ou pensa aí o que tu mais queria na tua infância, pessoas ali contigo, pessoas pra me levar nisso, pessoas... Não sei, mas pensa o que na tua infância tu mais necessitava e depois anota como isso aparece nos meus relacionamentos atuais. Depois tu escreve o que eu preciso aprender a pedir nos meus relacionamentos atuais. E se tu quiser muito sair disso, que eu acredito que tu queira, a gente pode pensar em situações que tu vai começar a pedir coisas para as pessoas. Mas não qualquer coisa, Peça
coisas que tu acha que as pessoas deveriam saber, que elas deveriam saber assim por mensagens do além. E só pede isso. Pode ser coisas bem pequenininhas, pode ser coisas grandes, mas é sempre bom, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, a gente começar com coisas pequenas e aos poucos ir ganhando confiança para ir pedindo coisas maiores. E mesmo que tu esteja com muito medo de pedir essas coisas, escreve, pelo amor de Deus, escreva. É o teu processo. A gente tá juntos nessas, mas é o teu processo. Eu não posso fazer isso por ti. E escrever, colocar para fora tudo isso é extremamente importante para que tu traga memórias e exponha de forma clara para tua mente. A nossa mente é extremamente abstrata. Ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente precisa expor, a gente organiza e isso traz uma clareza. Eu espero que esse vídeo te ajude, espero que esse vídeo coloque você em prática e que tenha te ajudado a entender muitas questões tuas. No nosso próximo vídeo a gente vai para inibição emocional, é parecido com privação emocional, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. Tenho certeza que vai te ajudar bastante também e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.